São GT News. A primeira notícia é que as novas alíquotas da Previdência passam a valer em 1º de março de 2020. As novas alíquotas de contribuição à Previdência, pagas por trabalhadores da iniciativa privada e por servidores públicos, entram em vigor a partir de domingo, dia 1º de março. As alíquotas progressivas, estabelecidas pela reforma da Previdência, incidirão sobre cada faixa de remuneração, de forma semelhante ao cálculo do imposto de renda. Olha, Aline, uma primeira observação que eu preciso fazer aí é que, apesar de ser um cálculo semelhante ao do imposto de renda, nós já havíamos até comentado em uma outra gravação do podcast que no imposto de renda eles colocam lá as parcelas a deduzir. Então, quando você sabe a sua faixa, você faz o cálculo e tira uma parcela a deduzir. Então, apesar de ser semelhante, esse cálculo progressivo dessas novas alíquotas vai ter que ser feito faixa por faixa. Então, aquele que é tributado pela terceira faixa, por exemplo, vai ter que fazer o cálculo do quanto ele vai pagar na primeira, na segunda e na terceira e depois somar as três. Nós esperamos que, com o passar do tempo, eles reformulem essa tabela para que funcione realmente semelhante ao do imposto de renda. É isso mesmo, Gustavo, até porque a sistemática agora é idêntica, ou seja, há um caráter progressivo na incidência do INSS sobre a remuneração dos trabalhadores vinculados ao INSS de uma maneira geral, mas aí cabe uma observação que a gente já fez aqui em outro GTcast, de que essas novas alíquotas não se aplicam às retenções nos pagamentos a contribuintes individuais. Então, uma empresa que paga para os seus empregados o salário mensal vai fazer a retenção com base nessa nova sistemática e com base nessas novas alíquotas. Mas a mesma empresa remunerando a um autônomo por um serviço eventual prestado, ela vai continuar procedendo à retenção, que via de regra é de 11%, e a alíquota pode variar aí em função de algumas outras peculiaridades, mas quase sempre ela vai ser pela alíquota de 11%. A contribuição previdenciária obrigatória para estagiários aguarda análise no Senado. Quem faz estágio remunerado poderá tornar-se contribuinte obrigatório da Previdência Social. É o que estabelece o projeto de lei no Senado 93 de 2017, da senadora Rose de Freitas, pronto para ser votado em caráter terminativo na Comissão de Assuntos Sociais. Caso seja aprovado, o texto seguirá para a Câmara dos Deputados, salvo se houver recurso para apreciação no plenário. A mudança aí é que o estagiário hoje ele é contribuinte facultativo da Previdência. Então, apesar de ter ali a sua bolsa, ter a sua remuneração, ele não é segurado obrigatório. A mudança aqui pretende tirá-lo da condição de facultativo e colocá-lo como segurado contribuinte obrigatório da Previdência Social. Inclusive uma curiosidade, Gustavo, há uns anos atrás, ministrando um curso em company para uma determinada empresa, ela estava procedendo à retenção do INSS nos pagamentos às bolsas dos estagiários. E se você fosse analisar ali na época o que estava vigorando na legislação, a definição de contribuinte individual contemplava, como até hoje contempla, aquele que presta serviços sem vínculo empregatício a uma ou mais empresas. Então, na interpretação do pessoal lá dessa empresa, o estagiário se enquadrava nessa descrição e por isso eles estavam procedendo à retenção. Só que na época vigorava a Lei 6.494 de 77, que ao dispor sobre o regime do estágio, não falava de maneira clara que o estagiário era segurado facultativo. Alguns anos depois, a gente teve a aprovação da Lei 11.788 e lá no seu artigo 12 ficou bem especificado que o estagiário ele pode se tornar segurado facultativo da Previdência Social. Ou seja, a partir de então não restam mais dúvidas acerca do fato de que o estagiário só recolhe INSS se ele quiser e se ele assim optar, ele mesmo faz o seu recolhimento diretamente. A empresa não faz qualquer desconto de INSS no pagamento das bolsas, não paga a contribuição patronal para a Previdência, pelo menos até que esse projeto seja aprovado, essa proposta se torne lei. Alguns tomadores, inclusive, Alexandre, comentam que pelo fato de a bolsa do estágio não ser isenta do imposto de renda, leva ele a achar que também haverá retenção do INSS.
Então aí há uma diferença na legislação que trata do IR e do INSS, mas que tem que ser levado em consideração. Exatamente. E olha, foi bom você falar, Gustavo, porque eu lembrei aqui de mais uma outra polêmica que envolve essa notícia. Quando a gente fala de bolsa de residente médico, por exemplo, a gente tem o inverso. A legislação do imposto de renda isenta a incidência do imposto, já a legislação previdenciária prevê que é uma bolsa sujeita à contribuição para o INSS. Então a gente vê que ao usar a terminologia bolsa para designar aí várias espécies de remuneração, a gente tem que ter muito cuidado, examinar a legislação com extrema cautela para não aplicar a orientação errada. A comissão mista do Congresso que analisará a reforma tributária foi instalada no dia 19 de fevereiro. O colegiado é formado por 25 senadores e 25 deputados, que têm a tarefa de produzir um texto único sobre o tema nas duas casas. Os parlamentares terão prazo de 45 dias para consolidar as propostas que tramitam no Congresso. Como a gente já comentou nos primeiros programas desse ano de 2020, esse deve ser o tema de destaque ao longo do nosso ano, porque certamente a gente vai ter muita novidade no avançar dessa proposta, nas discussões, nas modificações que vão vir. Agora, felizmente, o Congresso teve essa sensatez de unificar a discussão dos dois projetos, já que a gente tinha um projeto tramitando no Senado e outro na Câmara. E apesar de eles terem diferenças, a espinha dorsal é a mesma. Envolve a criação de um imposto sobre valor agregado, chamado de IBS, Imposto sobre Bens e Serviços. E a ideia central dessa proposta é fazer com que diversos tributos hoje existentes sejam consolidados e substituídos por esse IBS. Vamos aguardar a cena dos próximos capítulos para ver até que ponto o nosso Congresso avança de maneira efetiva ainda nesse ano na aprovação dessa reforma. A outra notícia é que a isenção de ISS para cooperativas de táxi avança no Senado. A Comissão de Assuntos Econômicos aprovou o projeto de lei complementar 142 de 2019, que isenta do ISS as cooperativas de motoristas de táxi. A proposta seguiu para votação no plenário do Senado em caráter urgente. De autoria do senador Major Olimpo, o projeto determina que o ISS não incide sobre o valor pago pelos passageiros aos taxistas por intermédio das cooperativas. Para tanto, a proposta altera a Lei Complementar 116 de 2003, que trata sobre o ISS. Olha, aqui nós temos, Aline, uma polêmica grande que inclusive nós começamos a conversar bastante quando surgiu a figura dos motoristas de aplicativo, qual seria a relação do passageiro com Uber, por exemplo, com 99 Táxi e outras plataformas, e não é de se estranhar que essa polêmica tenha chegado também com as cooperativas. E o que tem se entendido aqui foi a fundamentação, inclusive, para esse projeto de lei, é que a cooperativa ela não presta um serviço de transporte. Ela, na verdade, funciona como uma intermediadora. Quem efetivamente realiza o serviço de transporte é o motorista do táxi e não a cooperativa. E eles, inclusive, dizem o seguinte, que muitos motoristas de táxi, por exemplo, em São Paulo, contribuem para o ISS como pessoas físicas. E aí, quando eles recebem o valor repassado pela cooperativa, haveria novamente uma incidência pelo serviço de transporte. Então, eles estão tentando aí adequar. Eu entendo coerente a justificativa e entendo também que a cooperativa não presta serviço de transporte. Eu concordo com você, Gustavo, e acrescento o seguinte: assim como a gente tem essa distorção decorrente de uma legislação deficiente, como é a Lei 116, a gente tem muitas outras questões que poderiam ser tratadas pelo Senado em um projeto de lei complementar e ajustados, até para dar mais clareza e segurança, tanto para os prestadores de serviços, como também para os tomadores de serviços. E nessas operações que envolvem intermediação de negócios, a gente tem uma lacuna muito grande. A Lei 116 ela silencia em relação a esses procedimentos, deixando, por exemplo, não só quem lida com intermediação de transporte em dúvida, mas também com quem lida com outros tipos de intermediação. Como muitas das demandas que a gente tem aqui de clientes são de dúvidas relacionadas ao tratamento tributário de operações via cartões eletrônicos, por exemplo, cartão alimentação, cartão refeição e principalmente cartão para gerenciamento de frota.
e que a gente entende ser também uma espécie de intermediação. Se a Lei Complementar 116 fosse aprimorada para tratar todas essas operações de uma maneira mais clara, certamente não haveria necessidade de fazer algumas alterações pontuais como essa que está sendo proposta no projeto. O senador Regufe defende projeto que corrige limites de isenção da tabela do imposto de renda. O senador defendeu em plenário o projeto de sua autoria que corrige os limites de isenção da tabela do imposto de renda das pessoas físicas, o projeto de lei 355 de 2015. Pela proposta de Regufe, os limites de isenção seriam corrigidos pelo IPCA mais 1%, com o objetivo de, ao longo do tempo, corrigir a defasagem acumulada entre 1996 e 2019, hoje em 103,87%, levando-se em consideração a inflação desse período, de acordo com o Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil. É pouca defasagem que nós temos aí, né? Só 103,87% que vão ter que ser corrigidos aí com o IPCA mais 1%. Eu creio aí que nas próximas décadas, talvez essa defasagem aí seja compensada. É verdade, uma vergonha, porque essa proposta ela revela um verdadeiro assalto à mão desarmada que a União vem cometendo ao longo de décadas em relação aos contribuintes do imposto de renda pessoas físicas. E isso porque a tabela, considerando essa defasagem aí de 103,87%, ela deveria ter o seu limite de isenção começando ali na faixa de R$ 3.800. E hoje essa faixa de isenção só vai até R$ 1.903 e alguns centavos. Um verdadeiro absurdo. A vantagem do projeto é que, pela proposta, ele faz aquilo que eu chamo que é de estancar a sangria. Ele para de permitir que essa defasagem continue acontecendo, porque acaba indexando o limite da tabela ao IPCA, então não deixa que a inflação corroa mais o rendimento do trabalhador, mas ele vai recompondo isso num ritmo extremamente lento, ou seja, demorariam 103, quase 104 anos pela proposta para que essa tabela voltasse ao patamar que seria justo e razoável. Vamos para a próxima sessão, agora é lei. Comentando as principais normas tributárias publicadas no mês de fevereiro de 2020. A primeira norma é a Instrução Normativa número 1922, de 4 de fevereiro de 2020. A Instrução Normativa aprovou o Manual da Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social, que é a GFIP, e a versão 8.4 do Sistema Empresa de Recolhimento da FGTS e Informações à Previdência Social, a CEFIP. Essa instrução normativa, quando foi publicada, pareceu trazer aí uma grande inovação, já que a versão da GFIP que a gente tinha mais atual tinha sido publicada lá no final da década passada, lá nos idos de 2009, 2008 ou 2009. E, na verdade, quando a gente foi analisar, a gente verificou que ela só contempla algumas orientações sobre como tratar o novo contrato de trabalho verde e amarelo, aquele que foi instituído via medida provisória para contemplar aí as situações de jovens que estão diante da oportunidade do primeiro emprego e que teriam direitos restringidos em nome de uma facilidade maior de inserção no mercado de trabalho. Nada muito relevante, nada que mereça um destaque além desse que a gente está dando. A outra norma é a Portaria da Secretaria Especial da Previdência e Trabalho, número 3.659, de 10 de fevereiro de 2020. Essa portaria dispõe sobre o reajuste de 4,4% dos benefícios pagos pelo INSS. Assim, a partir de 1º de fevereiro de 2020, o salário de benefício e o salário de contribuição não poderão ser inferiores a R$ 1.045, nem superiores a R$ 6.101,06. Essa mudança, Aline, ela normalmente ocorre em janeiro. E ela ocorreu em janeiro. Muita gente estranhou que era a partir de 1º de fevereiro de 2020. Mas com a mudança tinha sido um reajuste de 4,1% e o salário mínimo tinha ficado estabelecido em R$ 1.039.
Só que aí, ao longo de janeiro, eles repensaram, recalcularam e fizeram mais essa mudança aí de 0,3%. E aí o reajuste foi para 4,4% e o salário mínimo saiu de R$ 1.039 em janeiro para R$ 1.045 a partir de fevereiro de 2020. Reforçando que não houve nenhuma alteração no limite máximo do salário de contribuição, que mesmo antes dessa portaria já era R$ 6.101,06, conforme a gente noticiou, inclusive, no último GTcast. Portanto, a alteração aí foi só mesmo para alinhar o limite mínimo ao novo salário mínimo. A próxima norma é a Instrução Normativa número 1924, de 19 de fevereiro de 2020. Essa instrução normativa trata das regras para a apresentação da declaração de ajuste anual do imposto sobre a renda da pessoa física referente ao exercício 2020, ano calendário de 2019, pela pessoa física residente no Brasil. E aí, Alexandre e Gustavo, já apresentaram a declaração de vocês? Aline, eu ainda não apresentei minha declaração, mas eu vi que tem algumas novidades e a gente precisa destacar aqui para os nossos ouvintes. Por exemplo, uma delas já foi comentada há alguns programas atrás, mas não custa lembrar. É que aquela contribuição previdenciária paga sobre remuneração de empregados domésticos, a pessoa que pagava, o patrão, podia deduzir da declaração do imposto de renda até um determinado limite. Só que isso deixou de valer a partir de 2019. A previsão na lei para esse benefício era limitada a 2018 e quando a gente comentou aqui, a gente comentou que havia um projeto de lei que tinha como objetivo restabelecer esse benefício. Mas esse projeto ainda está em tramitação, a gente não sabe se ele vai adiante. É isso mesmo, Alexandre. E uma outra mudança que a gente percebeu aqui foi a ampliação do prazo para aqueles que desejam pagar parcelas do IR ou a eventual complementação no débito automático. Até o ano passado, a pessoa tinha que fazer a opção até o final de março, mas ele foi estendido agora até o dia 10 de abril. Ou seja, para quem entregar a declaração a partir de 11 de abril e tiver imposto a pagar, terá que pagar a primeira parcela por meio do DARF, certo? O débito automático só será autorizado a partir da segunda parcela. Outra novidade que eu vou adicionar aqui é que o calendário das restituições começará mais cedo nesse ano. Serão 5 lotes, não mais 7, como aconteceu o ano passado. Então, o primeiro lote está programado para o dia 29 de maio e o último lote previsto para o dia 30 de setembro. Além disso, Aline, a gente tem também alguns campos com informações mais detalhadas que a Receita está exigindo com o objetivo de facilitar o cruzamento de dados, a identificação de irregularidades. Um dado simples lá que a pessoa tem que atentar a partir de agora é que se ela informar dados de contas bancárias ou aplicações financeiras, ela tem que informar também a titularidade do CPF, na hipótese inclusive de ser um dependente. Isso porque não só os bens em nome do titular, mas também em nome dos dependentes têm que ser declarados e antes isso era informado sem a vinculação daquele bem ao CPF do respectivo titular. A próxima norma é a Solução de Consulta COSIT número 273, de 26 de setembro de 2019. A Receita Federal do Brasil entendeu que não há retenção do INSS sobre os serviços de engenharia clínica, incluindo assessoria, gerenciamento, manutenção preventiva e corretiva de equipamentos médicos hospitalares, quando prestadas por empresa optante pelo Simples Nacional, por não estarem submetidas ao anexo 4º da Lei Complementar 123 de 2006. Olha, talvez tenha sido esse o motivo da dúvida e do questionamento. A Receita Federal esclareceu que, apesar de o serviço em questão ostentar em sua designação o termo engenharia, não se trata de obras de engenharia no contexto lá de construção de imóveis, que é o que está sujeito ao anexo 4º. Então foi isso que ela disse. Apesar do nome ser engenharia, aqui nós, na verdade, estamos diante de manutenção de equipamentos médico-hospitalares e, por causa disso, a atividade não é tributada pelo anexo 4º da Lei do Simples, sendo vedado a empresa optante do Simples Nacional prestar esse tipo de serviço mediante cessão de mão de obra. É isso mesmo, Gustavo. E a solução de consulta ainda trata de outra polêmica muito recorrente em nossos cursos e treinamentos. É que vários clientes nossos terceirizam, por exemplo, serviços de manutenção
às vezes manutenção predial ou manutenção de bens ou equipamentos, e exigem da empresa contratada que ela disponha de técnicos à disposição do contratante em caráter permanente. E nessa hipótese, não se tratando de uma entidade federal, a gente vê que a legislação do imposto de renda não exige a retenção do tributo na fonte. Ocorre que a gente sempre sustentou que esse tipo de contrato deve se submeter à retenção do IR, não pelo fato de ser serviço de manutenção, mas pelas características de locação de mão de obra que a gente identifica no contrato. Vamos pegar aqui um exemplo prático. Uma empresa privada, por exemplo, terceiriza serviços de manutenção dos seus aparelhos de ar-condicionado e exige que uma equipe de técnicos fique à disposição diariamente nas dependências dela contratante. Resultado: a manutenção em si não é hipótese de retenção de IR, mas a forma como o contrato é executado permite o enquadramento dessa operação no conceito de locação de mão de obra. Muito importante a Receita Federal confirmar esse entendimento através da solução de consulta COSIT 273 de 2019, para a gente ter essa segurança de que realmente é hipótese de incidência do IR, confirmando o entendimento que inclusive consta lá em nossa obra Gestão Tributária de Contratos e Convênios. Alexandre, é interessante que a solução de consulta não versava sobre o assunto, mas eles aproveitaram o ensejo para confirmar algo que a gente já vinha defendendo há algum tempo. E talvez seja bom a gente lembrar aqui que quando essa mão de obra ela vai junto com o equipamento, a Receita já entende que isso aí não seria locação de mão de obra. Por exemplo, locação de veículo com motorista, ela entende que isso não é locação, mas no caso de equipe à disposição para manutenção de bens e equipamentos, a locação de obra está caracterizada se houver realmente essa equipe à disposição. E aí a retenção do IR, reforçando para aquelas empresas que não são federais, entes e empresas não federais, a alíquota de retenção é de 1% pelo artigo 716 do novo regulamento do imposto de renda. E o que levou a Receita a, de maneira reflexa, acabar esclarecendo essa dúvida é porque uma das questões centrais aqui, objeto da consulta, é até que ponto uma empresa do Simples Nacional pode permanecer no regime simplificado, desenvolvendo uma atividade com essas características. E a conclusão da Receita também bate com aquela conclusão que a gente coloca em nossa obra e que está baseada em outra solução de consulta lá de 2014, que, em outras palavras, diz o seguinte: ainda que a empresa do Simples não possa exercer a atividade mediante cessão ou locação de mão de obra para esse tipo de serviço, ela não deve sofrer a retenção. Em outras palavras, uma coisa é ela estar irregular, outra coisa é o tomador ter ou não ter a responsabilidade de reter e recolher tributos na fonte. A próxima norma é a Portaria do Ministério da Economia número 58, de 18 de fevereiro de 2020. Essa norma alterou a Portaria do Ministério da Economia também, número 300, de 13 de junho de 2019, que instituiu as instâncias da governança do E-Social. As alterações foram em relação à coordenação do Comitê Gestor do E-Social e responsabilidade. Olha, Aline, eu já estava aqui estranhando, porque todo GTcast a gente fala do E-Social e para não fugirmos à regra, tem uma norma aqui que não trata especificamente dos prazos de envio dos eventos do E-Social ou de algumas regras relacionadas à entrega desta obrigação acessória, mas que de alguma forma a gente está aqui falando dela, né? Ela realmente traz essa forma, essa coordenação do Comitê Gestor do E-Social e responsabilidade, é importante, mas eu acho que ela está aqui só para compor mesmo, para a gente bater o recorde de programas gravados tratando desse assunto. E no final das contas ela dá uma encerrada numa polêmica que se instaurou internamente lá no Ministério da Economia e que envolve a definição de quem ia ser o pai da criança. E, de certa maneira, a portaria número 300 de 2019 excluiu a Receita Federal da responsabilidade de gerir esse sistema. Ocorre que a Receita Federal tem muito interesse em diversas informações aí de natureza tributária. E o que essa portaria agora fez foi reincluir a Receita Federal como uma das responsáveis pela gestão do E-Social, mantendo também
a Secretaria Especial de Previdência e Trabalho, que também tem muito interesse nas informações dessa obrigação acessória. Vamos agora para os comentários acerca das principais decisões judiciais ou administrativas sobre a matéria tributária. É a seção de olho nos tribunais. O CARF decidiu que deve haver a comprovação da inscrição no PAT para a não incidência da contribuição previdenciária sobre o auxílio alimentação. Para o gozo da isenção prevista na legislação previdenciária, no caso do pagamento de auxílio alimentação por meio de vale-refeição ou alimentação, a empresa deverá comprovar sua regularidade perante o Programa de Alimentação do Trabalhador, o PAT. Inaplicável o ato declaratório da PGFN número 3 de 2011, considerando não se tratar de fornecimento de alimentação in natura. Olha, Aline, a gente já comentou aqui ano passado sobre essa polêmica que envolve a incidência de INSS no pagamento de auxílio alimentação. E a gente até recomendou aos ouvintes, caso você não tenha escutado esse programa, vale a pena você assistir a um vídeo que o Foco Tributário publicou no início do ano passado, lá em março de 2019 aproximadamente, falando a respeito da mudança de orientação da Receita Federal quanto à incidência do INSS no pagamento desse tipo de verba. E o que a gente pontuou na ocasião foi que a Receita Federal só considera que há isenção da contribuição previdenciária sobre o auxílio alimentação pago via cartão refeição ou cartão alimentação a partir da reforma trabalhista, ou seja, de novembro de 2017 para cá. O que essa norma está esclarecendo ou está reforçando é que isso não significa que a isenção a partir da reforma trabalhista ela independe dessa formalidade. A inscrição no PAT, no Programa de Alimentação do Trabalhador, continua sendo um requisito formal exigido na legislação. É isso mesmo, Alexandre. E tem algo que também é tratado no vídeo, mas que eu acho que vale a pena a gente relembrar aqui, é que o valor do auxílio alimentação, quando ele é pago em dinheiro, ele não está isento da contribuição previdenciária. Então, o que está se falando aqui é aquele pago em valores de auxílio refeição e alimentação, pago em cartão e alguma outra forma, mas aquele pago em dinheiro, a contribuição previdenciária incide normalmente. Juiz suspende multa isolada de 50% em compensação não homologada. É inaplicável a multa de 50% em compensação tributária não homologada quando constatada a boa-fé do contribuinte. Assim entendeu o juiz federal da 16ª Vara do Distrito Federal ao suspender a aplicação da multa. Essa decisão judicial ela vai na linha também do que o STF já entendeu sobre o caráter confiscatório de determinadas multas. E vamos lembrar que quando uma compensação não é homologada, o valor do tributo que não foi compensado, ele vai ser cobrado com os respectivos encargos, na medida em que aquela compensação não foi processada. Se a Receita Federal também cobra uma multa de 50%, que é um percentual elevado, sobre o montante que foi objeto da compensação, na minha visão, isso caracteriza inclusive o chamado bis in idem. Você tem aí duas penalidades decorrentes de uma mesma infração. E o que o judiciário está pontuando de maneira bastante sensata neste caso é que essa multa de 50% ela é até aplicável, mas ela é aplicável quando ficar evidenciada a má-fé do contribuinte ao realizar aquela compensação apenas com o objetivo de talvez protelar a incidência daquele débito ou, por exemplo, destravar a emissão de uma certidão negativa. Ficando evidenciada a má-fé, o judiciário entende que a multa aí sim é aplicável. O STJ discute inscrição do devedor em execução fiscal por ordem judicial nos cadastros de inadimplentes. A primeira sessão do Superior Tribunal de Justiça decidirá sobre 5 recursos especiais para julgamento sobre o rito dos recursos repetitivos, nos quais o colegiado decidirá acerca da possibilidade de inscrição em cadastro de inadimplentes por decisão judicial do devedor em execução fiscal. A questão submetida a julgamento é a seguinte:
possibilidade ou não de inscrição em cadastro de inadimplentes por decisão judicial do devedor que figura no polo passivo de execução fiscal. Olha, Aline, nesse caso aí a gente tem uma prática que ela se tornou bastante recorrente, que é a prática de negativar o devedor de tributos de uma maneira geral. E aí a gente tem tanto a União como estados e também muitos municípios adotando a prática, às vezes, de ou inscrever diretamente o devedor nos órgãos de restrição de crédito, como por exemplo o SPC e Serasa, ou então protestarem a dívida em cartório, o que automaticamente gera a negativação dos devedores. A questão que o STJ está discutindo aqui é se poderia o judiciário, por sua própria iniciativa, determinar, através de um despacho de uma decisão judicial, que o devedor seja inscrito nesses cadastros de inadimplentes. E na minha visão, pelo menos numa análise preliminar, isso não seria cabível ao judiciário, na medida em que esse procedimento não consta da Lei de Execução Fiscal como um procedimento atribuído ao juiz. O juiz tem ali outras medidas para adotar visando a buscar a efetividade da execução, mas não há previsão para o juiz determinar isso. E se o devedor não o fez, se o devedor não providenciou a negativação do seu executado, não me parece que o juiz imparcial na situação deva fazê-lo. Me parece que seria uma medida que interessa a uma das partes e não poderia ser adotada de ofício pelo juiz. O STJ decidirá recurso sobre penhora de faturamento. A primeira sessão do Superior Tribunal de Justiça decidirá sobre 3 recursos especiais relativos à penhora sobre o faturamento de empresa para julgamento sobre o rito dos recursos repetitivos. A controvérsia trata da necessidade de esgotamento das diligências como pré-requisito para a penhora do faturamento, da equiparação da penhora de faturamento à constrição preferencial sobre dinheiro, constituindo ou não medida excepcional no âmbito dos processos regidos pela Lei 6.830 de 1980 e da caracterização da penhora do faturamento como medida que implica violação do princípio da menor onerosidade. Na verdade, esse processo começou, Aline, um pouco dessa discussão começou, na verdade, quando o TRF3 negou o pedido de uma penhora sobre o faturamento, alegando que não tinham sido esgotados ainda os meios anteriores de procura de bens do executado. Então, seria ali uma necessidade, por exemplo, a diligência para a localização de bens. Como isso não foi realizado, se entendeu que foi negado o pedido de penhora do faturamento. E isso tem sido um pedido cada vez mais recorrente. Talvez por isso esteja sinalizando a possibilidade de julgar em recurso repetitivo para trazer uma uniformidade com relação à matéria. A União, que não gostou da decisão do TRF3, entrou com recurso, o recurso especial, e aí a polêmica agora está nas mãos do STJ para definir essa matéria. E eu quero lembrar que, embora eu seja defensor da penhora do faturamento como medida de constrição para dar efetividade às execuções de uma maneira geral, eu também tenho lá algumas ressalvas que eu penso que o judiciário tem que fazer. Por exemplo, a penhora de um percentual de maneira linear, independentemente da atividade da empresa, ela pode acabar gerando distorções e levando algumas empresas, inclusive, a ter os seus negócios comprometidos. Se a gente pega uma grande rede de supermercado, por exemplo, e uma decisão judicial determina que a penhora do seu faturamento deve ser do equivalente a 1 ou 2%, aquilo pode simplesmente estrangular o fluxo de caixa do supermercado. Se a gente está falando de uma grande empresa da área de saúde, por exemplo, um grande hospital que tende a ter uma margem mais folgada e ele sofre uma penhora ali nesse mesmo percentual, há uma possibilidade maior de ele digerir essa constrição sem que isso venha a comprometer a continuidade do negócio. E essa análise econômica o STJ também deveria fazer para estabelecer ali alguns parâmetros razoáveis a fim de que os juízes possam tomar como referência, se pautarem na hora de decidir por essa medida.
Chegamos à última etapa do nosso programa, dedicada a responder as perguntas dos nossos ouvintes. É a sessão Pergunte ao Especialista. A primeira dúvida que nos mandou foi o Nelson Rezende e ele nos questionou assim. Em 2020, uma empresa do Simples Nacional, com atividade de construção de edifícios do Código CNAE 41, tem direito à desoneração da folha? A empresa vai emitir em fevereiro uma nota de serviço de construção realizada em janeiro para uma construtora que pretende reter o INSS. Como chegar ao entendimento nesse assunto? Olha, Nelson, a sua dúvida é bastante complexa, mas a gente vai te ajudar aqui com algumas orientações. Primeiro, vamos lembrar que os optantes do Simples Nacional, eles podem se submeter ao regime de desoneração da folha. Quando eu falo podem, é porque é necessário que as atividades desenvolvidas no ano anterior, elas sejam principalmente relacionadas a obras de construção civil. Então, se você analisar o anexo 7º da IN 971 de 2009, você vai ver que lá a Receita Federal lista aquilo que é obra e aquilo que é serviço de construção civil. Se no ano de 2019, a principal fonte de receitas da empresa, a atividade principal, sendo aquela de maior faturamento, foi relacionada à obra de construção civil, em 2020 você pode optar pela desoneração. E o segundo aspecto que eu tenho que pontuar é que essa manifestação do desejo de recolher o INSS segundo o regime da CPRB, a contribuição sobre a receita bruta, você tem que manifestar esse desejo até 20 de fevereiro, via de regra, de cada exercício, porque é a data que vence o INSS relativo à competência de janeiro. Então, se você recolheu em 20 de fevereiro o INSS calculado sobre o faturamento através de DARF, significa que você manifestou a opção pela CPRB, pelo regime de desoneração. Agora, se você recolheu o INSS até 20 de fevereiro sobre a folha de salários de janeiro, recolhendo em GPS, Guia da Previdência Social, significa que você optou pelo regime normal. Essas são as duas primeiras informações importantes que você tem que analisar. Isso mesmo, Alexandre. E, inclusive, caso a empresa realmente opte pela desoneração, para que ela sofra a retenção do INSS pela alíquota de 3,5%, ela precisa destacar este percentual no documento fiscal e enviar a declaração. Então, são dois requisitos aí cumulativos. Se ela envia a declaração, mas não destaca na nota, ela sofrerá a retenção de 11%. Então, apesar de poder estar no regime da desoneração da folha, para que sofra a retenção pelo percentual de 3,5%, é importante, é necessário o cumprimento destes dois requisitos. E por último, Nelson, eu quero lembrar também que a gente tem vários vídeos lá no blog Foco Tributário que tratam a respeito dessa questão da desoneração. E 3 vídeos que eu quero recomendar a você assistir são: primeiro, as 2 formalidades essenciais na retenção de INSS de 3,5%. Um outro, porque nem sempre a atividade de construção civil tem direito à desoneração. E um terceiro que você não comentou, mas também pode ser importante, que envolve a questão da base de cálculo quando a retenção é pela alíquota de 3,5%. Será que é possível abater materiais ou equipamentos? Dá uma conferida lá nesses comentários, nesses vídeos, certamente vão contribuir para lhe orientar na matéria. A próxima dúvida é da Natália Santos e ela nos questionou assim: se o profissional liberal, advogado pessoa física, trabalha para empresas, essa tomadora do serviço pode se negar a fazer a retenção previdenciária e querer que a obrigação seja apenas do contratado? Como é que fica essa situação? Olha, Natália, interessante a sua pergunta e a gente sempre fala em nossos treinamentos que quando o artigo 4º da Lei 10.666 de 2003 estabeleceu a responsabilidade da fonte pagadora, que é pessoa jurídica, de reter o INSS do contribuinte individual, ela não instituiu ali uma hipótese de responsabilidade solidária, mas de responsabilidade por substituição. Então, sendo bem objetivo, eu costumo usar um exemplo do imposto de renda. Se um funcionário de uma determinada empresa, ele sabe qual é o salário que vai receber, ele se antecipa à empresa, recolhe o imposto de renda no DARF e apresenta para o RH, solicitando não sofrer a retenção do imposto na fonte, o RH tem que devolver o DARF para ele e dizer, olha, você vai sofrer a retenção normalmente,
porque a empresa, como fonte pagadora, é obrigada a descontar e recolher o INSS, o imposto de renda. A mesma coisa vale com o INSS. O que ocorre é que, como você colocou no contexto da pergunta, muitas empresas negligenciam essa obrigação e querem, às vezes, que o próprio prestador, pessoa física, recolha o seu INSS. Isso está errado porque o profissional, pessoa física, só recolhe o INSS quando o cliente dele, o tomador do serviço, é também pessoa física. E aí, sobre os valores que ele recebe de pessoas físicas, já que ele não sofre retenção, ele apura e recolhe o INSS, observando o limite máximo do salário de contribuição. Exato, Alexandre. Só para complementar aqui esse finalzinho que você falou, eu ia comentar porque eu acho importante, que é respeitar o limite máximo do salário de contribuição. Então, Natália, se esse advogado na empresa A, ele já recebeu R$7.000 a título de honorários advocatícios ou da remuneração dele, se ele pegar esse comprovante na empresa B, independente do valor que ele receba lá, ele não vai sofrer a retenção. Mas ele não vai sofrer a retenção não é porque o tomador está livre da sua responsabilidade, é porque o teto já foi atingido. Então, esses detalhes são importantes, mas realmente eu concordo com o Alexandre. O tomador não pode se eximir de sua responsabilidade, ou porque o prestador já recolheu o tributo, ou porque ele disse que vai recolher. O próximo questionamento foi enviado pelo Pedro Selva e ele nos questiona assim: na hipótese do tomador do serviço ser uma empresa de economia mista, através de reserva de hospedagem para o seu empregado, e do outro lado termos um hotel, que é uma empresa de pessoa jurídica, e sendo o pagamento das diárias efetuados através de cartão de viagens corporativas individual, no nome do empregado, no momento do check-out, no faturamento do valor da hospedagem, cabe a realização de retenções de tributos da nota fiscal de prestação de serviço? Pedro, há um detalhe no seu questionamento que é importante esclarecer. Se a gente está falando de uma sociedade de economia mista federal, por exemplo, uma empresa como Petrobras, Eletrobras, Chesf, Banco do Brasil, Correios, dentre muitas outras, a gente está falando de uma empresa que está submetida às normas previstas na IN 1234 de 2012 da Receita Federal. E lá está dito, de acordo com o que prevê também a lei, que os pagamentos a pessoas jurídicas relativos a bens ou serviços devem sofrer a retenção tanto do imposto de renda quanto das contribuições sociais CSLL, PIS/PASEP e COFINS. É necessário observar nesse caso o seguinte: apesar de o pagamento ser feito através do cartão de crédito corporativo, a IN 1234 dispõe que a retenção não está dispensada. Ela estaria dispensada apenas na hipótese de o cartão corporativo ser aquele cartão utilizado para o suprimento de fundos ou o fundo fixo de caixa, e assim mesmo com um valor limitado a apenas 5 salários mínimos. Essa hipótese consta lá do artigo 4º da IN 1234. Mas não sendo o caso, em se tratando de um cartão corporativo que não está limitado a esse valor, a gente tem sim a previsão enfática lá na instrução normativa para que a retenção seja feita. Agora, do ponto de vista operacional, a gente sempre comenta isso nos treinamentos. É um problema de difícil solução, porque imagina o funcionário dessa empresa chegando no balcão e tendo que fazer o pagamento de uma conta de R$1.000 e tendo que passar o cartão pelo valor líquido, como orienta a instrução normativa. Ele teria então que pagar algo em torno de R$930 para quitar uma fatura de R$1.000. E aí, provavelmente, o funcionário do hotel não vai admitir esse pagamento com um valor menor, não vai acreditar que a diferença é objeto de retenção de tributo na fonte e que o hotel vai se creditar daquilo. Ele vai chamar o gerente talvez chame o proprietário e talvez até o próprio contador do hotel desconheça essa legislação específica. Então a gente está falando aqui do plano legal, mas não está falando que é fácil do ponto de vista operacional proceder dessa maneira. Exatamente, Alexandre. E como na pergunta não ficou claro se é uma sociedade de economia mista federal, estadual ou municipal, você falou aí do caso de ser da União, mas eu reforço aqui, Pedro, o seguinte, que se for uma sociedade de economia mista estadual ou municipal, a orientação é diferente dessa que a Alexandre acabou de apresentar,
porque nestes casos a legislação aplicável é diferente, é a Lei 10.833 de 2003, e só há retenção das contribuições se os serviços estiverem listados no artigo 30 desta lei. O serviço que você trata aqui de hospedagem não está lá no artigo 30, então se a fonte pagadora é uma sociedade de economia mista estadual ou municipal, a retenção das contribuições sociais não será devida. E tem mais um detalhe, Gustavo. Eu entendo nesse contexto aqui que se a nota fiscal ela é emitida em nome da pessoa jurídica ou em nome da pessoa física do empregado, isso não vai alterar o tratamento previsto lá na legislação. Até porque o pagamento que a Sociedade de Economia Mista vai fazer, em sendo uma entidade federal, vai ser através da fatura do cartão de crédito, que já deve trazer ali o valor líquido, caso o funcionário consiga fazer o pagamento junto ao hotel pelo valor líquido. Agora, na nossa opinião, o adequado, o correto é que o hotel emita a nota fiscal contra a pessoa jurídica, na medida em que não se trata de um pagamento de hospedagem com recursos de diárias, mas de uma despesa assumida pela pessoa jurídica e que deve ter um documento fiscal de suporte emitido contra ela e não contra o funcionário, que é apenas o beneficiário daquele serviço. A nossa última dúvida foi o Wallace Medeiros que nos enviou. E ele nos questionou assim: sobre o desconto previdenciário dos sócios que recebem Prolabore, serão aplicadas as alíquotas antigas ou as novas a partir de março de 2020? Olha, Wallace, é uma boa pergunta, mas a gente precisa relembrar que o artigo 9º da IN 971 de 2009, no seu inciso 12, equipara o sócio que recebe Prolabore ao contribuinte individual. E essas novas alíquotas, a partir de março de 2020, só se aplicam aos trabalhadores, inclusive os domésticos, e aos trabalhadores avulsos. Como o sócio que recebe Prolabore é contribuinte individual, para ele não vai se aplicar essas novas alíquotas aí a partir de março deste ano.